Começo todas as manhãs da mesma forma. Acordo às 6 horas sem despertador, um hábito que herdei dos meus dias de trabalho. Tomo meus comprimidos para pressão com aveia e olho pela janela para o quintal ao lado, onde a senhora Henvig está passeando com seu pub. Canyon Lake desperta lentamente, especialmente no meu bairro, onde moram principalmente aposentados como eu. Meu nome é Violet Thorpe e tenho 77 anos. 15 desses anos, morei sozinha na casa que Hugh, meu falecido marido, e eu compramos há 32 anos. É uma casa de 2 andares na rua Cypress, com 4 quartos, 2 banheiros e um pequeno jardim onde cultivo rosas e petúnias. Grande demais para uma senhora idosa solitária, como diz meu filho Lance, mas nunca me considerei uma senhora idosa. Continuo não me considerando, embora minhas articulações e costas às vezes me incomodem. Canyon Lake nem sempre foi tão tranquilo. Quando nos mudamos para cá, a cidade estava em plena expansão. Novos negócios estavam abrindo. Casas estavam sendo construídas. Famílias jovens estavam chegando. Consegui um emprego como contador na Pine River Construction, a maior construtora do condado. Trabalhei lá por 32 anos até me aposentar. Hugh era engenheiro elétrico na usina elétrica local. Vivíamos modestamente, mas com conforto, e sempre economizávamos para os momentos difíceis. Nosso filho, Lance, nasceu tarde. Hugh e eu não conseguíamos engravidar há muito tempo. E quando completei 40 anos, o médico disse que quase não havia chance. Mas um milagre aconteceu. Lance nasceu um menino saudável e forte, e nós o amávamos muito. Talvez até demais. Olhando para trás agora, percebo que o mimávamos. Depois do ensino médio, Lance foi para a Califórnia estudar, se formou em engenharia de software e ficou lá para trabalhar. Foi lá que ele conheceu Nena. Eles vieram apresentá-la a nós quando decidiram se casar. Hugh já estava doente na época. Ele havia sido diagnosticado com câncer de pâncreas terminal. Ele faleceu 2 meses depois do casamento. Aqueles primeiros anos após a morte de Hugh foram os mais difíceis da minha vida. A casa ficou repentinamente vazia e fria. Continuei trabalhando, mas passava as noites atordoado em frente à TV. Lance ligava todos os domingos perguntando como eu estava, mas as conversas foram ficando cada vez mais curtas. Ele e Nena tinham um filho, meu neto Ethan, que eu só tinha visto 4 vezes nos 10 anos em que ele viveu. Há 5 anos, me aposentei. Pensei que agora poderia ver a família do meu filho com mais frequência. Talvez até ajudar com o meu neto, mas a Califórnia era mais longe do que eu imaginava. Não geograficamente, emocionalmente. Mãe, não podemos ir agora, disse Lance ao telefone. A Nena está tentando conseguir uma promoção, e eu estou trabalhando em um novo projeto, e o Ethan tem uma competição de natação. Que tal o dia de ação de graças? O dia de ação de graças virou Natal. O Natal virou férias de verão, e assim por diante, em um círculo vicioso. Eles acabavam vindo uma vez por ano, no máximo 2, e nunca por mais de 2 dias. Eu tentava fazer as coisas darem certo. Eu cozinhava os pratos favoritos deles, perguntava sobre a vida deles, perguntava sobre o progresso do Ethan. Mandava presentes em todos os feriados. Liguei, mandei e-mails, mas as coisas não estavam dando certo entre nós. Ano passado, decidi fazer um grande jantar em família para comemorar meu aniversário de 76 anos. Encomendei um bolo da melhor confeitaria da cidade. Fiz pato assado com laranjas, uma especialidade que Hugh tanto amava. Convidei não só Lance e sua família, mas também meus poucos amigos, Miriam e seu marido, e Bertrand, o viúvo que conhecemos no clube de jardinagem. É mesmo necessário convidar pessoas de fora? Perguntou Lance por telefone. Nos vemos tão raramente. Gostaria de passar um tempo em família. Cancelei convites para amigos, mesmo sendo constrangedor. No meu aniversário, arrumei a mesa na sala de jantar, vesti meu melhor vestido e esperei. Estavam 2 horas atrasados. Ethan foi direto para o quarto jogar algum jogo eletrônico. Nena mal tinha desligado o telefone, respondendo mensagens de trabalho. Lance foi o único que tentou manter a conversa, mas era principalmente sobre a casa. O telhado estava vazando? A fundação estava boa? Eu deveria verificar a fiação. É velha. Depois do jantar,
Enquanto eu cortava o bolo, Lance disse de repente: Mãe, a Nena e eu achamos que você deveria considerar uma casa de repouso. O Sunset Manor não fica longe daqui, e eles têm boas avaliações. Quase deixei a faca cair. Mas por quê? Estou indo muito bem sozinha. Você não está ficando mais jovem, mãe. E se você cair ou se houver um incêndio? Quem vai te ajudar? Eu tenho vizinhos, amigos. Não é a mesma coisa que cuidados profissionais, Nena interveio, desligando o telefone. Além disso, a casa é grande demais para uma pessoa. Custa dinheiro que poderia ser gasto em cuidados de qualidade. Não discuti. Afinal, de certa forma, eles estavam certos. A casa precisava de cuidados. Mas a ideia de me mudar para um quarto esterilizado na Sunset Manor, com uma sala de jantar comunitária e o cheiro de remédio, era quase fisicamente repulsiva para mim. Na manhã seguinte, antes de partirem, notei Lance andando pela casa, inspecionando as paredes, o teto, os encanamentos. Ele tirava fotos com o celular e anotava algo. O que você está fazendo? Perguntei. Calculando quanto vai custar para consertar quando vendermos a casa, disse-lhe com a mesma naturalidade como se estivesse falando sobre o tempo. Vender a casa? Minha voz tremeu. Mas eu não ia vendê-la. Lance me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar, uma mistura de aborrecimento e pena. Mãe, conversamos sobre isso ontem. Sunset Manor, lembra? Vender a casa cobriria seu sustento lá pelos próximos anos. Vou pensar, eu disse com firmeza. Mas ainda não há uma decisão. Ele deu de ombros e continuou a ronda como se minhas palavras não significassem nada. Depois que eles saíram, medi minha pressão, 160 por 95, muito acima do normal. Uma dor de cabeça latejava nas têmporas. Tomei uma dose dupla de remédio e deitei-me, tentando me acalmar. Virou um padrão. Toda vez que eu fazia uma consulta ou conversava por telefone, minha pressão subia e as enxaquecas começavam. O médico disse que, na minha idade, eu precisava evitar o estresse. Mas como eu poderia evitar lidar com a minha própria família? 3 meses atrás, eles vieram nos visitar no fim de semana. Lance voltou a falar sobre o asilo, mas desta vez abordou a questão de uma perspectiva diferente. Mãe, Nena e eu pensamos que poderíamos te ajudar financeiramente. Você poderia nos transferir a casa, e nós poderíamos pagar sua estadia no Sunset Manor. Então, você quer que eu te dê a casa enquanto ainda estou viva? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. É só uma questão de praticidade, interrompeu Nena. Vai ter menos problemas legais depois e menos impostos. Olhei para eles. Meu filho, que dei à luz aos 40 anos, quando já havia desistido da maternidade, e sua esposa, que ele conhecera na Califórnia. Pareciam estranhos. Lance herdara a estatura alta e os ombros largos de Rio, mas perderá a gentileza e a paciência em algum momento. Nena era uma mulher atraente, com maquiagem impecável e um jeito de falar como se cada palavra sua tivesse sido verificada em uma balança e considerada pesada o suficiente para ser dita em voz alta. Vou pensar, eu disse. Então pensei. Passei noites em claro me perguntando quando as coisas tinham dado errado. Será que eu estava distante demais desde a morte de Rio? Ou seria a distância? Ou seria Nena, que sempre me considerou um fardo? Eu não sabia. Tudo o que eu sabia era que, depois de cada visita, eu me sentia devastada e doente. Em abril, tentei novamente. Liguei para Lance e pedi que ele viesse para a Califórnia por uma semana. Eu queria ver como eles viviam, passar um tempo com o neto, talvez conhecer Nena melhor. Não é uma boa hora, mãe, respondeu Lance. O Ethan tem provas. A Nena está trabalhando em um projeto importante, e eu simplesmente não tenho a oportunidade de tirar férias agora. Eu poderia ficar em um hotel, sugeri. Você não precisa tirar férias. Eu só quero te ver. Vamos retomar essa conversa no verão, ok? No verão, eles encontraram um motivo novamente. E depois outro, e mais outro. 2 semanas atrás, eles receberam uma visita inesperada no meio da semana. Lance ligou de manhã e disse que estariam aqui na hora do almoço. Eu me alegrei. Talvez algo tivesse mudado.
Talvez eles tivessem percebido a importância dos laços familiares. Preparei o almoço. Torta de maçã assada, a sobremesa favorita do Ethan. Mas quando chegaram, Ethan não estava com eles. Ele está no acampamento de verão, explicou Nena. Um acampamento muito prestigiado. Só aceitam crianças superdotadas. No jantar, eles conversaram sobre a casa novamente. Desta vez, o plano era ainda mais direto. Mãe, encontramos um ótimo apartamento para você perto da Sunset Manor, disse Lance. É um apartamento de um quarto, mas é bem iluminado e tem atendimento médico 24 horas. Não preciso de atendimento médico 24 horas, objetei. Ainda não, Nena deu seu sorriso ensaiado. Mas é melhor estar preparada do que se preocupar depois. Depois do almoço, pediram que eu mostrasse o sótão. Subi com dificuldade a escada íngreme. Meus joelhos não eram mais os mesmos. Lance e Nena olharam para o sótão, trocando olhares. Tem muita tralha aqui, disse Nena. Vamos ter que tirar tudo. Não é lixo, protestei. São coisas minhas e do Rio, álbuns de fotos, livros, a coleção de selos dele. Mãe, Lance pôs a mão no meu ombro. Você vai ter que se livrar disso mais cedo ou mais tarde. É melhor fazer isso agora, enquanto você pode decidir o que quer manter e o que quer jogar fora. Eu não disse nada. Algo dentro de mim estalou. Eles já estavam dividindo meus pertences, planejando minha vida como se eu fosse um sofá velho que precisasse ir para algum lugar. Naquela noite, quando voltaram para o hotel, se recusaram a ficar comigo, alegando um quarto pré-pago. Medi minha pressão arterial, 18/10. Minha cabeça doía tanto que eu mal conseguia enxergar. Tomei meu remédio e me deitei, mas não consegui dormir. A noite toda pensei em como meus próprios filhos me viam apenas como um fardo e uma herança. E a cada pensamento, a dor piorava, e minha pressão arterial, que eu verificava a cada hora, não baixava, apesar dos comprimidos. De manhã, liguei para Miriam e pedi que ela me levasse ao médico. A doutora Reed, que me atendia havia 20 anos, estava preocupada. Violet, essa pressão arterial é fatal. O que causou o pico? Contei a ele sobre a visita do meu filho e da minha nora, os planos deles para minha casa e minhas constantes tentativas de consertar relacionamentos. O Dr. Reed tirou os óculos e esfregou a ponta do nariz. Escute com atenção, Violet. Na sua idade, e com seu histórico de hipertensão, o estresse constante pode levar a um derrame ou ataque cardíaco. Você precisa evitar situações que desencadeiem essa reação. Você está sugerindo que eu evite meus próprios filhos? Sorri amargamente. Estou sugerindo que você coloque sua saúde em primeiro lugar, respondeu ele, sério. Às vezes, relacionamentos tóxicos podem literalmente matar, mesmo que seja um relacionamento com a família. Durante todo o caminho para casa, fiquei em silêncio enquanto Miriam falava sobre os netos que a visitam todo fim de semana. Olhei pela janela para as casas flutuantes de Canyon Lake e pensei que talvez o Dr. Reed estivesse certo. Talvez seja a hora de me colocar em primeiro lugar, mesmo que isso signifique romper com a única família que me resta. Depois da minha consulta com o Dr. Reed, passei a cuidar mais da minha saúde. Adotei uma dieta com baixo teor de sal, como ele recomendou, e adicionei caminhadas diárias pela vizinhança à minha rotina. Minha pressão arterial se estabilizou um pouco, embora ainda estivesse acima do normal. As dores de cabeça diminuíram de intensidade, mas não desapareceram completamente. Lance ligou 2 vezes naquela semana, uma frequência incomum para ele. Na primeira vez, a conversa foi curta e superficial. Ele perguntou sobre minha saúde, sobre a casa, se precisava de algum reparo. Na segunda vez, me informou que ele e Nena voltariam para Canyon Lake no próximo fim de semana. Temos uma papelada para discutir, disse-lhe vagamente. E queremos te mostrar aquele apartamento que conversamos. Não discuti. Depois de conversar com o Dr. Reed, senti-me estranhamente calmo, quase distante, como se estivesse olhando para minha vida de fora. Na sexta-feira de manhã, um dia antes de eles chegarem, encontrei Bertrand no supermercado local. Tínhamos nos conhecido em um clube de jardinagem 3 anos antes. Ele era o único homem entre 2 dúzias de mulheres. Ele ficou viúvo como eu, mas muito mais tarde. Sua esposa morreu de câncer de mama há apenas 4 anos.
Bertrand era um homem alto e elegante, com uma barba grisalha bem aparada e olhos azuis claros. Ex-advogado, ele havia se aposentado, mas continuava a aconselhar alguns clientes antigos. Violet, ele acenou para mim quando me viu perto da prateleira de cereais. Como está a sua saúde? Miriam me disse que você foi ao médico. Nada fora do comum, tentei sorrir. É só uma questão de idade. Ouvi dizer que seu filho está chegando. Bertrand pegou um pacote de mingau de aveia da prateleira. Sim, amanhã com a esposa dele. Você não parece particularmente animado. Suspirei. Bertrand sempre foi observador. Nosso relacionamento é complicado. Eu entendo, ele assentiu. Meu filho se mudou para a Austrália há 15 anos. Nos vemos a cada 2 ou 3 anos. Ligamos um para o outro nos feriados. Às vezes, sinto que somos quase estranhos. Continuamos nossa conversa tomando uma xícara de chá no café do supermercado. Não sei porquê, mas contei a Bertrand sobre os planos de Lance e Nena para minha casa, sobre Sunset Manor e sobre minha pressão arterial, que sobe toda vez que eles me visitam. Você já conversou com ele sobre como isso é frustrante para você? Perguntou Bertrand. Eu tentei. Eles acham que sou teimoso e não sei o que é melhor para mim. Bertrand tamborilou os dedos na mesa, pensativo. Se precisar de aconselhamento jurídico, Violet, estou sempre disponível, gratuitamente. Não acho que vá virar litígio, sorri. Advogados não são só para tribunais, disse Bertrand. Sério. Às vezes, é importante conhecer os seus direitos. Naquela noite, não consegui dormir por um longo tempo. Pensei na proposta de Bertrand, nas palavras do Dr. Reed, na próxima consulta do meu filho e da minha nora. Algo me dizia que aquela consulta seria um ponto de virada. Lance e Nena chegaram no sábado à tarde, por volta das 15 horas. Preparei o almoço, mas eles recusaram, alegando que já tinham comido na estrada. Lance trouxe sua pasta com seus documentos. Mãe, encontramos um ótimo negócio, começou ele, colocando alguns documentos na mesa da cozinha. Um apartamento de 1 quarto no Cheshire, um complexo para idosos perto de Sunset Manor. Há atendimento médico 24 horas, atividades sociais, 3 refeições por dia e, o mais importante, sem serviço de limpeza. Quanto custa? Perguntei. Aqui, queríamos propor uma solução, interveio Nena. Se você registrar a casa conosco, pagaremos pelos 3 primeiros anos de moradia, e depois poderemos usar sua pensão e os benefícios da Previdência Social. E se eu morar mais de 3 anos? Perguntei, olhando diretamente para Nena. Bem, sempre podemos ajudar, ela desviou o olhar. Ou teremos que economizar um dinheirinho. Então, eu te dou uma casa que vale uns $300.000 e, em troca, você paga o aluguel por 3 anos. Fiz as contas de cabeça. Quanto é o aluguel por mês? $2.000, respondeu Lance. Mas está tudo incluso: alimentação, serviços públicos, assistência médica. Mesmo com a minha estimativa mais generosa, eles estavam me oferecendo $72.000 por uma casa que custava 4 vezes mais. E se eu recusar? Lance e Nena trocaram olhares. Mãe, seja razoável, disse Lance com um tom de impaciência. Você não pode morar aqui para sempre. A casa precisa de manutenção e sua saúde não está melhorando. O que você vai fazer quando não conseguir subir as escadas sozinha? Vou dormir no quarto de hóspedes no primeiro andar, respondi calmamente. E se você cair ou se houver um incêndio? Quem vai te ajudar? Era a mesma conversa que eu tivera da última vez, e da vez anterior, e da anterior. Eu senti a pulsação nas têmporas. Preciso pensar, eu disse, levantando-me da mesa. Desculpe. Preciso me deitar. Estou com dor de cabeça. Claro, mãe, Lance assentiu. Descanse um pouco. Enquanto isso, vamos dar uma olhada na casa, avaliando o que precisa ser consertado antes de vender. Subi para o meu quarto e tomei um comprimido para a pressão. Minha cabeça doía muito, mas eu não podia me dar ao luxo de desmaiar naquele momento. Eu os ouvia andando pela casa, abrindo armários, discutindo coisas. Eu precisava saber do que eles estavam realmente falando quando achavam que eu não conseguia ouvi-los.
Meu quarto tem um pequeno closet conectado ao banheiro principal. E o banheiro tem uma saída de ar que dá para o corredor do segundo andar. Hughes sempre reclamava que dava para ouvir tudo o que acontecia na casa através dela. Nunca pensei que ficaria grata por essa falha de projeto. Entrei em silêncio no banheiro e fiquei escutando. As vozes de Lance e Nena estavam abafadas, mas inteligíveis. Eu entendo por que ela é tão teimosa, disse Nena. A casa está em péssimo estado. Duvido que consigamos mais de 250 mil por ela. 250 mil ainda não é ruim, disse Lance. O suficiente para a entrada de uma casa maior. Ethan precisaria de um quarto só para ele quando ficar mais velho. E o dinheiro para o Cherry Orchard? Nena parecia irritada. Podemos pagar tanto uma casa nova quanto as despesas de moradia dela. Acho que Sunset Manor é uma opção mais razoável. O pacote básico lá custa apenas $1.200 por mês. É o suficiente para a aposentadoria e o seguro dela. Há 4 pessoas em um quarto na mansão Sunset, objetou Nena. Ela nunca vai aceitar. Ela vai ter que aceitar quando perceber que não há outras opções. A voz de Lance soou fria, quase cruel. Ela não tem idade para ser exigente. A maioria dos idosos na situação dela ficaria feliz em ter um teto sobre suas cabeças. Se ao menos ela tivesse passado a casa para nós alguns anos atrás, como sugerimos, suspirou Nena. Aí poderíamos ter vendido e não ter que ficar tomando conta dela. Ela sempre foi teimosa, disse Lance, rindo. Lembra quando ela se recusou a vender a coleção de selos do meu pai? Havia algumas peças raras que valeriam uma fortuna. O que aconteceu com eles? Não sei. Provavelmente ainda estão em algum lugar da casa. Vou ter que procurá-los antes de vendermos. Não quero que ela os dê para algum brechó de graça. Eles desceram para o primeiro andar, e suas vozes ficaram ininteligíveis. Fiquei encostado na parede do banheiro, sentindo o chão se afastar sob meus pés. Minhas pernas tremiam e um peso crescia em meu peito. Meu filho e sua esposa me consideravam um fardo a ser eliminado a um custo mínimo. Eles planejavam minha vida, minha velhice e meus bens, sem nem mesmo tentar esconder seu desdém. Voltei para o quarto e sentei na cama. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia despejar água da garrafa no criado mudo. Manchas escuras se formavam diante dos meus olhos. Tentei me levantar para ir ao armário de remédios, mas minhas pernas não me obedeceram. A última coisa de que me lembro foi do quarto girando ao meu redor, e eu comecei a cair. Acordei no hospital, paredes brancas, cheiro de antisséptico, o rangido do equipamento médico. Percebi imediatamente onde estava. Lance estava sentado ao lado da cama, olhando para o celular. O que houve? Minha voz soou como se eu estivesse gritando há muito tempo. Lance se encolheu e olhou para cima. Mãe, você acordou. Ele parecia preocupado, mas não consegui dizer se era sincero ou não. Você teve uma crise hipertensiva. Encontramos você inconsciente no chão do quarto. A ambulância te trouxe para cá. Há quanto tempo? Ontem à tarde. É domingo de manhã, 10 horas. Eu estava inconsciente há quase 24 horas. Não era de se admirar que meu corpo doesse e minha cabeça parecesse de ferro fundido. Onde está a Nena? Ela foi tomar café. Lance pegou minha mão. Estávamos com tanto medo, mãe. O médico disse que se não tivéssemos encontrado você a tempo. Ele não terminou a frase, mas percebi que poderia ter morrido ou ficado paralisada por um derrame. Acho que isso se refletiu no meu rosto, porque Lance apertou minha mão com mais força. Vai ficar tudo bem, mãe. Nós vamos cuidar de você. Como eles iriam cuidar de mim? Eu já tinha ouvido falar, 4 pessoas em um quarto na Sunset Manor. Soltei minha mão com cuidado. Preciso falar com o médico. Claro, Lance assentiu. Eu vou buscá-lo. Poucos minutos depois, o Dr. Reed entrou no quarto. Ao me ver acordado, sorriu. Bem-vinda de volta, Violet. Você nos deu um belo susto. Quão sério é? Perguntei. O Dr. Reed olhou para Lance. Pode nos dar um momento? Preciso conversar com sua mãe sobre o estado dela. Lance saiu do quarto com relutância.
O Dr. Reed sentou-se na cadeira ao lado da minha cama. Violet, você teve uma crise hipertensiva. Sua pressão arterial subiu para 23/12. É um nível letal. Você poderia ter tido um derrame ou um ataque cardíaco, mas não teve. Sim, conseguimos estabilizá-la, mas devo avisá-la, a próxima pode ser fatal. Concordei. De alguma forma, essa notícia não me assustou. Apenas cansaço e um estranho alívio. Agora, eu tinha um argumento médico irrefutável. O que devo fazer? Vamos ajustar sua medicação. Mas o mais importante, você precisa evitar estresse. Nenhum estresse. Sem confrontos, sem crises nervosas. Seu sistema cardiovascular está extremamente vulnerável neste momento. O Dr. Reed olhou para mim atentamente. Violet, lembro-me da nossa última conversa sobre seu filho e sua nora. Não quero me intrometer em seus assuntos familiares, mas, como médico, preciso lhe dizer que, se o contato com eles estiver causando essa reação, você precisa minimizar esse contato, pelo menos durante a sua recuperação. Eles querem que eu me mude para uma casa de repouso, eu disse baixinho. Estão planejando vender minha casa. O Dr. Reed franziu a testa. Mudar e se adaptar a um novo lugar também é estressante. Um estresse considerável na sua condição atual. Eu não recomendaria uma mudança tão drástica. Você pode escrever isso no relatório médico? Claro, ele assentiu. Vou indicar que você está contraindicado para situações estressantes, incluindo mudanças, por pelo menos 3 a 6 meses. Depois que o Dr. Reed saiu, fiquei olhando para o teto. Fragmentos de uma conversa ouvida não paravam de passar pela minha cabeça. Cuidar dela? Não tenho idade para ser exigente. Pessoas idosas na posição dela. Cada frase era como uma facada. Durante toda a minha vida, tentei ser uma boa mãe, apoiar meu filho, ajudá-lo, e agora eu era apenas um fardo para ele se livrar com o menor custo possível. Lance e Nena voltaram para o quarto. Ambos pareciam preocupados, mas eu conseguia ver através deles agora. Não era comigo que eles estavam preocupados. Era com a minha casa e o possível custo da minha manutenção. O que o médico disse? Perguntou Lance. Que preciso evitar o estresse, respondi. Ele acha que me mudar nos próximos meses pode ser prejudicial à minha saúde. Lance e Nena se entreolharam. Mas, mãe, já organizamos tudo, começou Lance. Tem um apartamento vago no Cherry Orchard, e já demos um sinal. O Dr. Reed vai fazer um laudo médico, interrompi-o, se você insistir em se mudar contra a recomendação médica e algo acontecer comigo, isso ficará na sua consciência. Nena apertou os lábios. Só queremos o melhor para você, Violet. O melhor para quem? Perguntei sem rodeios. Houve um silêncio pesado na sala. Eu podia ver Lance lutando contra a irritação, Nena tentando pensar em um novo argumento. Mas eu não me importava. Pela primeira vez em muito tempo, senti clareza e determinação. Quando terei alta? Perguntei, quebrando o silêncio. O médico disse que vão mantê-lo, por mais alguns dias em observação, disse Lance. Não se preocupe, vamos providenciar. Vou tirar uma semana de folga para ajudá-lo, na mudança quando estiver melhor. Não precisa, balancei a cabeça. A Miriam pode cuidar de mim por um tempo. Ela mora do outro lado da rua. Miriam, Lance franziu a testa. Aquela velhinha com o pug? Mãe, ela mal consegue andar. Ela anda muito bem, retruquei. E os netos dela vêm sempre para ajudar nas tarefas de casa, ao contrário de algumas pessoas. Eu não queria ser sarcástica, mas as palavras simplesmente saíram. Lance parecia que eu tinha levado um tapa. Moramos a 6 horas de distância, mãe. E temos um emprego, Ethan. Eu entendo, interrompi. E não te culpo. Só preciso pensar na minha saúde agora. O Dr. Reed diz que preciso ficar calma e sem estresse. Então, vamos adiar qualquer conversa sobre mudança por pelo menos 3 meses. Lance queria se opor, mas Na colocou a mão em seu ombro, impedindo-o. Claro, Violet, disse ela com um sorriso estranho. Sua saúde vem em primeiro lugar. Vamos esperar até você melhorar.
Mas eu podia ver em seus olhos que ela não ia esperar. Eles vão retomar essa conversa assim que eu sair do hospital. Eles vão pressionar. Eles vão persuadir. Eles vão manipular. E a cada visita, a cada ligação, minha pressão arterial subirá e minha saúde piorará. O Dr. Reed estava certo. Eu precisava fazer uma mudança para minha própria sobrevivência. E não era só uma questão de mudança ou de uma casa. Era o relacionamento em si, que estava me matando aos poucos. Naquele momento, deitado numa cama de hospital sob o apito dos monitores, percebi que não podia, e não queria, viver mais assim. Tenho 77 anos e quem sabe quanto tempo me resta. Eu não queria passar o resto dos meus dias me sentindo um fardo para as pessoas que deveriam estar mais próximas de mim. Algo precisava mudar, e eu estava começando a perceber que esse algo era eu. Os 2 dias no hospital se arrastaram sem parar. Olhei pela janela para o estacionamento do hospital, onde as pessoas entravam e saíam, algumas com flores, outras com balões, outras com preocupação estampada no rosto. As enfermeiras verificavam minha pressão arterial a cada 4 horas. Na noite do segundo dia, o Dr. Reed disse que meu quadro havia se estabilizado e que, se a noite transcorresse sem complicações, eu teria alta pela manhã. Lance e Na vieram nos 2 dias. Sentaram-se ao lado da minha cama, conversando sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre a escola do Ethan, sobre tudo, menos sobre casa e a mudança. Mas eu senti como se fosse a calmaria antes da tempestade. Eles estavam esperando o momento certo, esperando que eu me recuperasse o suficiente para retomar o trabalho. Na quarta-feira de manhã, assim que a enfermeira trouxe meus papéis de alta, Lance e Na entraram no quarto. Ambos estavam vestidos de forma mais formal do que nos dias anteriores. Lance carregava uma maleta de couro. Ah, bom dia, mãe. Ele me beijou na bochecha. Como você está se sentindo? Melhor, respondi. O Dr. Reed disse que posso ir para casa hoje. Que ótima notícia, Na sorriu. Acabamos de marcar uma enfermeira para vir te ver pela primeira vez. Por quê? Fiquei surpreso. Vou ficar bem sozinho. Mãe, você acabou de ter uma crise hipertensiva, disse Lance, como se estivesse explicando algo para uma criança. Você precisa de supervisão. Não discuti. Não fazia sentido. Eu tinha um plano próprio e precisava de tempo e liberdade para executá-lo. Tudo bem, eu disse. Se você acha que é a coisa certa a fazer. Lance e Na trocaram olhares surpresos. Aparentemente, esperavam resistência. Mãe, já que estamos falando em ir embora, Lance colocou a pasta no criado mudo e a abriu. Tem outra coisa que gostaríamos de discutir. Ele pegou uma pasta. Na e eu pensamos bastante sobre a sua situação e chegamos à conclusão de que a melhor solução é transferir a casa para Na enquanto você ele hesitou, escolhendo as palavras enquanto ainda é capaz de tomar decisões juridicamente significativas. Você quer dizer enquanto eu estiver sã? Levantei uma sobrancelha. Não exatamente, disse Lance, envergonhado. É que, dada a sua idade e saúde, estamos preocupados com o seu futuro, Violet, interrompeu Na. Se algo acontecer com você, Lance herdará a casa, mas esse é um processo longo e caro. Se registrarmos a escritura da casa agora, pouparemos a todos muitos problemas. E o que eu ganho em troca? Perguntei sem rodeios. Mãe? Lance pareceu insultado. Não é como se estivéssemos oferecendo um acordo. Estamos oferecendo uma maneira de garantir o seu futuro. Claro, você pode morar na casa o tempo que quiser. E se eu não quiser? Se eu decidir me mudar, o que acontece? Então venderemos a casa e usaremos o dinheiro para pagar para você morar onde quiser, respondeu Lance. O Cherry Orchard, por exemplo, pelo resto da sua vida. Lance e Na se entreolharam novamente. Bem, depende do valor do imóvel e do preço de venda da casa, respondeu Na, evasivamente. Mas sempre ajudaremos se precisar de alguma coisa. Olhei para meu filho e sua esposa e vi através deles. Eles já tinham gastado mentalmente o dinheiro da venda da minha casa. Nós ajudaremos se você precisar de alguma coisa na língua deles significava dê o mínimo para que não nos sintamos pessoas más. Deixe-me ver a papelada. Estendi a mão. Lance me entregou uma pasta.
Dentro estava a escritura de doação da minha casa para Natorp. Estava legalmente correta. Eles até incluíram uma cláusula que me permitia morar na casa pelo resto da vida. Mas não houve menção a quaisquer obrigações financeiras caso eu me mudasse, nenhuma garantia de que o dinheiro da venda da casa seria usado para sustentar minha velhice e não para uma nova casa para eles ou para a faculdade de Ita. Preciso pensar nisso, eu disse, fechando a pasta. É uma decisão importante. Claro, mãe, Lance assentiu, mas eu podia ver a impaciência em seus olhos. Nós entendemos, mas não prolongue muito. Agora é um bom momento para vender imóveis em Canyon Lake. Então, você planeja vender a casa imediatamente? Não consegui esconder minha surpresa. E quanto ao meu direito de ocupação? Bem, dada a sua condição, Na tentou falar suavemente, talvez faça sentido considerar opções de cuidados profissionais. Um pomar de cerejeiras ou algo assim? Olhei para eles e não os reconheci. Era meu filho. Aquele garotinho que riu e eu tanto amávamos, que chorou quando quebrou os joelhos e veio até mim em busca de conforto. Que me desenhou cartões de Dia das Mães e me disse que eu era a melhor mãe do mundo. Não posso tomar uma decisão agora, eu disse, sentindo a cabeça começar a doer. Preciso consultar alguém. Um advogado, por exemplo. Um advogado. Lance franziu a testa. Por quê? A papelada está em ordem. É prática comum, Lance. Aconselhamento jurídico independente e divulgação de informações imobiliárias. Você não confia na gente? Lance estava começando a ficar irritado. Não se trata de confiança, tentei dizer calmamente. Só quero ter certeza de que entendi as implicações. Que consequências? Lance elevou a voz. Estamos oferecendo segurança e cuidado. O que há para não entender? Por exemplo, o que acontece se Na decidir vender a casa, ou se vocês dois se divorciarem, ou se... Mãe, Lance quase gritava. Estamos tentando te ajudar, e você está tentando inventar uma situação inacreditável. Lance, não vamos gritar. A Violeta acabou de passar por uma crise. Ela não deveria estar surtando, disse Na. Mas Lance não conseguia parar agora. A vida toda, ele andava de um lado para o outro, gesticulando, a vida toda, você esteve no controle. Mesmo depois da morte do meu pai, você não me deixou levar as coisas dele, as coleções dele, as ferramentas dele. Tudo tinha que ficar do jeito que você queria. Eram coisas nossas, senti minha pressão subir. E eu não te proibi de levá-las. Só pedi para você não vender a coleção de selos porque ela significava algo para o seu pai. Chega! Lance se virou para mim. Chega dessas histórias sentimentais. Meu pai morreu há 15 anos, e você continua se apegando a essas coisas, a esta casa, como se fossem mais importantes do que pessoas vivas. Que gente viva, Lance! Olhei-o diretamente nos olhos. Você e sua família, que vem uma vez por ano, por alguns dias, e falam em se livrar de mim e dos meus bens? Houve silêncio. Lance olhou para mim como se eu tivesse lhe dado um tapa. Na empalideceu. Então é isso que você pensa de nós? A voz de Lance tornou-se baixa e fria. Que queremos nos livrar de você, não é? Senti lágrimas brotarem dos meus olhos, mas me contive. Você não está planejando me mandar para um asilo, vender minha casa e usar o dinheiro para suas próprias necessidades? Queremos que profissionais cuidem de você, Lance ergueu a voz novamente. Por que não podemos largar nossos empregos e nos mudar para este buraco para cuidar de você? Não estou pedindo para você fazer isso, respondi. Só estou pedindo para você me deixar em paz, para me deixar viver na minha casa do jeito que eu quero. Até o próximo ataque, até você ter um derrame, até quebrar o colo do fêmur caindo da escada e ficar deitado no chão por horas até que alguém te encontre? Vi medo real nos olhos do meu filho. Ele estava realmente com medo por mim, mas, mais do que isso, tinha medo da responsabilidade. Medo de que um dia tivesse que deixar tudo para trás e correr para Canyon Lake para cuidar da mãe doente. E esse medo o endureceu, o tornou frio e calculista. Me dê uma semana, eu disse finalmente. Uma semana para pensar e consultar um advogado. Em uma semana, eu te dou uma resposta. Uma semana?
Lance balançou a cabeça. Mãe, não temos uma semana. Temos que voltar para a Califórnia. Eu tenho trabalho. Na tem trabalho. Ethan tem escola. Então deixe os documentos, apontei para a pasta. Vou analisá-los, consultar um advogado e, se eu decidir assinar, ligo para você e envio os documentos assinados. Lance parecia desconfiado. Sim. Lance me encarou por um longo momento, como se tentasse descobrir se eu o estava enganando ou não. Tá bom, disse ele finalmente. Uma semana, mas não mais que isso, mãe. Precisamos terminar isso até o final do mês. Qual é a pressa? Perguntei. Lance e Ná trocaram olhares novamente. Recebemos uma oferta muito boa em um novo empreendimento, disse Lance, por um preço muito bom, mas é uma oferta por tempo limitado. Então era esse o ponto. Eles já estavam planejando usar o dinheiro da venda da minha casa para construir a deles. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim, mas a reprimi. Não era a hora para emoções. Era a hora de cálculos frios. Entendo, eu disse. Uma semana. Prometo que tomarei uma decisão nesse prazo. E você vai considerar seriamente a nossa oferta? Lance insistiu, sem toda aquela conversa sobre advogados e hipóteses. Olhei para o meu filho e vi um estranho à minha frente. Um homem disposto a mandar a própria mãe para um asilo para construir um novo lar para si. E naquele momento, algo dentro de mim se rompeu completamente, o último fio que nos unia como mãe e filho. Sim, Lance, menti, olhando-o diretamente nos olhos. Vou considerar seriamente sua oferta. Lance relaxou visivelmente. Ele achou que tinha vencido. Obrigado, mãe. Você não vai se arrepender. Vamos encontrar um lugar melhor para você no Cherry Orchard. Agora me ajude a fazer as malas, eu disse. Quero ir para casa logo. Em casa, tudo parecia igual, mas a sensação era diferente. Era como se a casa não me pertencesse mais, como se eu fosse um hóspede em minha própria casa. Lance e Ná me ajudaram a me acomodar, prepararam as compras que tinham comprado no caminho de casa para o hospital e me lembraram da enfermeira que chegaria no dia seguinte. Teríamos ficado mais alguns dias, mãe, disse Lance antes de partirem. Mas precisamos mesmo voltar. Ligo amanhã para saber como você está. Claro, sorri. Não se preocupe comigo. Vou ficar bem. Quando o carro deles desapareceu na esquina, respirei aliviado. Sozinho, finalmente, capaz de pensar e agir. Liguei para Bertrand imediatamente. Violet, sua voz soou preocupada. Miriam disse que você estava no hospital. Como você está? Cheguei. Bertrand, preciso da sua ajuda. Ajuda jurídica. É urgente? Confidencial. Claro, respondeu ele sem hesitar. Chego aí em 1 hora. Exatamente 1 hora depois, Bertrand Price estava sentado na minha sala de estar, examinando os documentos que Lance e Ná haviam deixado para trás. Seu rosto ficava mais sombrio a cada página que lia. Violet, disse ele, esta escritura de doação é legalmente válida, mas remove completamente o seu controle sobre a sua propriedade. Sim, há uma cláusula que diz que você tem o direito de morar aqui por toda a vida, mas ela está repleta de termos que permitem que sua nora despeje a qualquer momento se ela alegar que você violou qualquer um deles, como, por exemplo, se você criar condições que impossibilitem a coabitação ou se o seu problema de saúde exigir cuidados especializados. Esses são termos muito vagos que podem ser interpretados da maneira que ela quiser. Assenti. Era exatamente disso que eu tinha medo. O que devo fazer, Bertrand? Ele tirou os óculos e os enxugou com um lenço, como sempre fazia quando estava pensando profundamente. Depende do que você quer. Se quiser ficar com a casa, posso ajudá-lo a elaborar uma contraproposta com termos mais claros. Se quiser vender a casa e usar o dinheiro para sustentar sua velhice, posso ajudar com isso. Respirei fundo. Quero desaparecer. Bertrand olhou para mim surpreso. Desaparecer? Venda a casa, pegue o dinheiro e comece uma nova vida em algum lugar onde eu não seja encontrado, onde eu não me sinta um fardo, onde eu não tenha medo de que cada telefonema do meu filho me cause uma convulsão. Bertrand ficou em silêncio por um longo tempo, ponderando minhas palavras.
Esta é uma decisão importante, Violet. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza na minha vida, eu disse. Toda vez que os vejo ou falo com eles, minha pressão arterial dispara. O Dr. Reed disse que o próximo ataque pode ser fatal. Tenho que escolher entre meu relacionamento com meu filho e minha própria vida. E estou escolhendo a vida. Bertrand assentiu. Eu entendo, e te ajudo se é isso que você realmente quer, mas precisamos agir rápido e com cuidado. Você tem comprador para a casa? Fiquei pensando. Quem compraria uma casa rapidamente, sem perguntas ou formalidades? E então me dei conta. Talvez sim. Meu antigo colega de trabalho, Noah Harper. Ele sempre dizia que adorava a casa e que a compraria se eu um dia decidisse vendê-la. Ele é investidor imobiliário. Ótimo! Bertrand pegou um caderno e começou a anotar. Eis o que vamos fazer. Primeiro, vamos garantir que o seu Noah Harper ainda esteja interessado e tenha os fundos. Depois, finalizaremos o negócio o mais rápido possível. Transferiremos o dinheiro para uma nova conta em outro banco, de preferência em outro estado. Depois, encontraremos um lugar para você alugar, também em outro estado. E, por fim, ajudaremos você a se mudar. Quão rápido podemos fazer tudo isso? Se o comprador concordar e tiver dinheiro, o negócio pode ser fechado em 2 ou 3 dias. Mais um dia para abrir uma conta. Mais 2 ou 3 dias para encontrar um lugar para morar e organizar a mudança. No total, uma semana, talvez um pouco mais. Exatamente o tempo que eu esperava do lance. Era um sinal. Vamos nessa, eu disse com firmeza. Os dias seguintes passaram como um borrão. Noah Harper não apenas concordou em comprar a casa, ele ficou entusiasmado com a oferta. Ele anunciou um preço que estava até acima do valor de mercado. Sempre sonhei com esta casa, Violet. Ela se encaixará perfeitamente na minha carteira de investimentos. Bertrand ajudou com toda a papelada. Abrimos uma nova conta bancária no Arizona. Encontramos um apartamento pequeno, mas aconchegante, para alugar em Phoenix. Bertrand até ajudou a organizar o transporte dos meus pertences pessoais, não todos, apenas os essenciais e valiosos. Decidi ficar com o resto. Deixar Lance e Na cuidarem do lixo, como eles chamavam. Um dia antes de partir, escrevi um bilhete curto: Lance e Na, tomei uma decisão. A casa foi vendida. Eu aceitei o dinheiro. Não venham me procurar. Vou ficar bem, mãe. Essas foram as últimas palavras que eu queria dizer ao meu filho e à esposa dele. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas, apenas o fato. Na manhã de quarta-feira, exatamente uma semana após minha alta do hospital, Bertrand chegou para me levar ao aeroporto. Dei uma última olhada na casa em que morei por 32 anos, as paredes que guardavam lembranças de Rio, da nossa vida juntos, dos raros momentos felizes com Lance. Foi triste partir, mas, ao mesmo tempo, senti um alívio estranho, como se estivesse me livrando de um peso enorme que estava me arrastando para baixo. Tem certeza de que quer fazer isso? Bertrand perguntou quando estávamos na porta. Com certeza, respondi. Obrigada por tudo, Bertrand. De nada, ele sorriu. Só me prometa que me avisará quando estiver instalado. Vou. Deixei o bilhete na mesa da cozinha, tranquei a porta e entreguei as chaves para Bertrand. Ele deveria entregá-las para Noah depois que o acordo fosse fechado. Nós fomos embora. Eu não olhei para trás. 3 dias depois, no sábado, Lance e Na chegaram a Canyon Lake, como prometido. Esperavam me ver em casa, pronta para assinar os papéis do presente. Em vez disso, encontraram um bilhete sobre a mesa e uma casa vazia, uma casa que não lhes pertencia mais. Bertrand me contou quando ligou naquela noite. Eles ficaram furiosos, Violet, disse ele. Lance gritava que ia processar você, que ia te declarar incompetente, que não era justo. Não, chorou. Mas, legalmente, não há nada que eles possam fazer. A casa era sua, e você tinha todo o direito de vendê-la. O dinheiro também era seu. E como você é uma adulta capaz, tem o direito de morar em qualquer lugar e não declarar seu paradeiro se não quiser. Obrigada, Bertrand, eu disse. Sei que o que fiz foi cruel, mas foi necessário.
Você fez o que tinha que fazer para se proteger, respondeu ele. Não há nada de cruel nisso. O que foi cruel foi a maneira como te trataram. Depois daquela conversa, senti o último peso cair dos meus ombros. Eu estava livre de relacionamentos tóxicos, de manipulação, de estresse e pressão constantes. Livre para começar um novo capítulo da minha vida, talvez o último, mas meu. Sentado na varanda do meu novo apartamento em Phoenix, com vista para as montanhas ao longe, medi minha pressão arterial pela primeira vez em muito tempo, 130 por 80, quase perfeito para minha idade. E embora meu coração ainda doesse pela separação do meu único filho, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Às vezes, é preciso deixar o passado para trás para ter um futuro, mesmo que esse passado seja a sua própria família. O Arizona me recebeu com uma onda de calor, nada diferente do clima temperado de Canyon Lake. Um ar seco e escaldante que me tirou o fôlego assim que saí do aeroporto. Phoenix, uma cidade no meio do deserto, uma cidade miragem construída onde, pelas leis da natureza, não deveria haver habitação humana. De alguma forma, ela me lembrou da minha nova vida, sobrenatural, criada contra todas as probabilidades, mas ainda existente. Meu apartamento ficava em um pequeno complexo para idosos chamado Sunset Vista. A ironia não me escapou. Eu havia escapado de Sunset Manor apenas para me mudar para Sunset Vista. Mas, diferentemente do asilo que Lance e Na planejaram para mim, aqui eu tinha total independência, um apartamento separado de um quarto com sala de estar, cozinha e uma pequena varanda com vista para as montanhas Superstition ao longe. O complexo oferecia algumas comodidades, uma piscina, uma sala de estar comum onde aconteciam atividades para os moradores, uma pequena biblioteca. Mas ninguém estava me observando, me dizendo quando comer, quando dormir ou com quem socializar. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu acordava em um quarto desconhecido, com uma vista desconhecida pela janela. E, por alguns segundos, eu entrava em pânico, sem perceber onde estava. Então me lembrei que tinha fugido do meu filho, da minha nora, da casa que foi minha por 32 anos, de toda a minha antiga vida. Nesses momentos, as dúvidas me dominavam. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que minha decisão foi precipitada? Será que eu deveria ter tentado explicar novamente a Lance e Na como me sentia? Ter dado a eles outra chance? Mas aí me lembrei da conversa que ouvi em casa. Cuidando dela, não estou na idade de ser exigente e da minha pressão arterial, que subia a níveis perigosos toda vez que eles me visitavam. Não, eu fiz a coisa certa. Era uma questão de sobrevivência. Bertrand me ligou todos os dias durante a primeira semana para ter certeza de que eu estava bem. Foi por meio dele que descobri que Lance havia iniciado a busca. Ele veio ao meu escritório, Bertrand me contou, exigiu saber onde você estava e ameaçou me processar se eu não comparecesse. E o que você disse? Perguntei, sentindo meu pulso acelerado. Eu disse a ele a verdade, que não sabia exatamente onde você estava, que você me pediu para ajudá-lo a vender a casa e depois foi embora sem me dar seu endereço. Era uma meia-verdade. Bertrand sabia que eu estava em Phoenix, mas não sabia meu endereço exato. Tínhamos combinado isso para a segurança dele, para que ele pudesse dizer honestamente que não sabia exatamente onde eu morava. Ele não acreditou em mim, continuou Bertrand. Disse que eu era seu cúmplice, que ajudei você a escapar e esconder o dinheiro e ameaçou me denunciar à polícia. Meu Deus, senti a náusea subindo pela garganta. Ele estava mesmo tão bravo? Violet, a voz de Bertrand ficou séria, não acho que seja por raiva. É por dinheiro. Ele estava contando com aqueles $350 mil da venda da casa. Provavelmente já gastou tudo mentalmente. E agora ele tem que explicar para Na por que os planos deles para uma casa nova terão que ser adiados. Suspirei. Bertrand estava certo, como sempre. Lance não estava procurando por mim. Ele estava procurando por dinheiro. Ele foi à polícia? Perguntei. Sim. Registrei um boletim de ocorrência de desaparecimento. Mas a polícia encerrou o caso rapidamente quando mostrei seu bilhete e a escritura da casa. Você é maior de idade, Violet. Tem o direito de desaparecer se quiser. Isso foi reconfortante, mas não completamente. Eu sabia que Lance não desistiria tão facilmente. Não com tanto dinheiro em jogo.
Ele pode tentar me declarar incompetente, eu disse, por causa da convulsão e da internação hospitalar. Ele já está tentando, disse Bertrand. Ele consultou um advogado especializado em tutela de idosos, mas tem poucas chances de sucesso. O Dr. Reed se recusa a testemunhar que você está incapacitado. Pelo contrário, ele afirma que você estava totalmente consciente e lúcido quando saiu do hospital. Além disso, a venda da casa em si demonstra que você agiu racionalmente. Você a vendeu pelo valor de mercado. Você preencheu toda a papelada corretamente. Isso não parece ser alguém com deficiência cognitiva. Fiquei aliviada. Pelo menos eu estava segura nesse aspecto. Obrigada por tudo, Bertrand. Não sei o que teria feito sem a sua ajuda. De nada, Violet. Só tome cuidado. Não use nenhum cartão de crédito emitido antes de você sair. Não ligue do seu número antigo. E, por favor, me avise regularmente se você está bem. Prometi e tentei seguir o conselho dele. Comprei um celular novo com um número novo. Abri uma conta bancária local e transferi parte do dinheiro da conta do Arizona. Tentei não deixar nenhum rastro que pudesse levar Lance até mim. Mas mesmo com essas precauções, o primeiro mês foi cheio de medo. Toda vez que eu saía do apartamento, olhava ao redor nervosamente, esperando ver a figura familiar do meu filho. Toda vez que o telefone tocava de um número desconhecido, meu coração afundava. Todas as noites, eu tinha pesadelos com Lance me encontrando e me levando à força para a mansão Sunset. Eu ficava acordada à noite, ouvindo os sons desconhecidos do meu novo lar. Sentia falta da minha casa, do meu jardim de rosas e petúnias, dos vizinhos que conhecia há décadas. Às vezes, eu chorava, lembrando-me de Lance quando criança, como ele era antes que a vida e a ambição o tornassem frio e calculista. Nesses momentos, as dúvidas retornavam com vigor renovado. Aprendi com Bertrand que Lance não havia desistido de tentar me encontrar. Ele contratou um investigador particular que entrevistou vizinhos, verificou registros de companhias aéreas, tentou rastrear saques das minhas contas. Ele até contatou o FBI, alegando que eu poderia ter sido sequestrado para extorsão. Mas o FBI, assim como a polícia local, rapidamente se convenceram de que eu saí voluntariamente. Ele está obcecado, disse Bertrand em uma de nossas conversas. Não se trata mais apenas de dinheiro. Trata-se de controle. Ele não suporta a ideia de você se libertar da influência ou da reputação dele. Como é visto de fora, acrescentei. Um filho cuja mãe idosa fugiu, abandonando a casa e todos os seus pertences para não ter que lidar com ele. Provavelmente os dois, concordou Bertrand. De qualquer forma, tenha cuidado. E eu estava tanto que, nas primeiras semanas, mal saí do apartamento, exceto para fazer compras. Encomendei tudo o que precisava online, evitei atividades comuns no condomínio e me recusei a conhecer meus vizinhos. Mas essa vida rapidamente se tornou deprimente. Escapei de uma prisão apenas para criar outra, desta vez por medo. Não estava certo. Não era por isso que eu havia desistido de tudo. Um dia, exatamente um mês depois de chegar a Fênix, decidi que era hora de mudar. O medo não podia mais controlar minha vida. Verifiquei minha pressão arterial, 120/75, melhor do que estava há anos. A dor de cabeça que me acompanhava constantemente em Canyon Lake havia quase desaparecido. Fisicamente, eu me sentia melhor do que há muito tempo. Era hora de cuidar do meu estado mental também. Desci até a sala de estar comum do complexo, onde aconteceria o evento a café e conversa. Era um encontro informal de moradores para se conhecerem, socializarem, discutirem livros, filmes e notícias. Cerca de 10 pessoas já estavam reunidas na sala de estar, a maioria mulheres da minha idade ou um pouco mais novas, e alguns homens. Estavam sentados em pequenos grupos, conversando e rindo. Eu me senti estranha, como uma adolescente na sua primeira festa. Talvez fosse uma má ideia. Talvez eu devesse voltar para o apartamento. Você deve ser novata, ouvi uma voz dizer e me virei. À minha frente, estava uma mulher alta e esguia, com cabelos grisalhos curtos e olhos azuis brilhantes. Sou Eleanor Prescott. Moro no apartamento 312. Violet Thorpe, apresentei-me, estendendo a mão. Apartamento 205. Prazer em conhecê-la, Violet.
Você se mudou recentemente? Nunca te vi em nenhum dos nossos eventos. Cerca de um mês atrás, eu disse. Da Califórnia. Era uma mentirinha que eu tinha inventado antes de chegar. A Califórnia é um estado grande e é mais fácil se perder lá. Além disso, se Lance de alguma forma me encontrasse, ele procuraria no Arizona primeiro, sem pensar que eu me mudaria para o mesmo estado onde ele morava. Eu também sou da Califórnia, Eleanor se animou. Papai Noel. De onde você é? Uma cidadezinha perto de Sacramento, continuei. Você provavelmente não conhece. Provavelmente não, concordou Eleanor. Vamos, vou te apresentar aos outros. Somos um grupo amigável. Você vai gostar. Ela me pegou pelo braço e me levou até um grupo de mulheres sentadas perto da janela. Me senti constrangido, mas me forcei a sorrir e continuar a conversa. Aos poucos, a tensão começou a diminuir. Essas pessoas não me conheciam, não conheciam o meu passado, não tinham expectativas. Eu podia ser quem eu quisesse, contar a elas qualquer coisa sobre a minha vida. Era uma sensação estranha, mas agradável, de liberdade. Depois daquela primeira visita ao salão comum, tornei-me um participante regular das atividades do complexo, reuniões para tomar café às quartas-feiras, clube do livro às sextas-feiras, noites de cinema aos sábados. Gradualmente, comecei a conhecer meus vizinhos, e eles passaram a me conhecer, ou melhor, a versão de mim que eu apresentava a eles. Eleanor se tornou minha primeira amiga de verdade em Phoenix. Ex-professora de inglês, ela era de língua afiada, culta e surpreendentemente progressista para sua idade. Ela ficou viúva há 10 anos e, como ela mesma disse, desfrutou da liberdade desde então. Sabe, Violet, ela me disse um dia, enquanto estávamos sentados à beira da piscina, eu amava meu marido, Henry. De verdade. Mas depois que ele morreu, percebi que passei a vida inteira me adaptando a ele, aos seus gostos, aos seus interesses, à sua agenda. Foi só quando fiquei sozinha que comecei a perceber quem eu realmente era. Concordei. Era muito parecido com meu relacionamento com Hugh e depois com Lance, sempre me adaptando, sempre cedendo, sempre colocando as necessidades dos outros antes das minhas. Como você lidou com a solidão? Perguntei. Era uma questão que me atormentava desde que cheguei a Phoenix. Não vou mentir, o primeiro ano foi difícil, respondeu Eleanor. Eu estava acostumada a ter mais alguém em casa. Estava acostumada a cozinhar para 2, lavar roupa para 2, planejar para 2. Mas aí comecei a descobrir as alegrias de estar sozinha. Você pode comer o que quiser, quando quiser, cuidar do que quiser em vez de se comprometer, dormir no meio da cama, ela riu. Parece egoísta, mas na nossa idade, conquistamos o direito de ser um pouco egoístas, você não acha? Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Durante toda a minha vida, coloquei os outros em primeiro lugar, primeiro meus pais, depois Hugh, depois Lance. A ideia de que era a minha vez, de que eu havia conquistado o direito de me colocar em primeiro lugar, era nova e empolgante. Além disso, continuou Eleanor, solidão e solitude são coisas diferentes. Solitude é quando você está sozinho consigo mesmo por escolha própria. Solidão é quando você se sente isolado das outras pessoas, mesmo que elas estejam por perto. Eu prefiro a solitude, mas evito a solidão. Essas palavras cravaram-se na minha alma. Não era disso que se tratava a minha antiga vida? A solidão em meio a uma família que me via apenas como uma fonte de herança. Gradualmente, com a ajuda de Eleanor e outros novos conhecidos, comecei a criar uma nova vida para mim em Phoenix. Inscrevi-me em aulas de pintura no asilo local. Sempre quis aprender a pintar, mas nunca tive tempo. Trabalhei como voluntária na biblioteca pública, arrumando livros nas estantes e ajudando em programas infantis. Até comecei a aprender a usar o computador em cursos de alfabetização digital, algo que eu tinha medo antes. A cada dia, o medo de Lance me encontrar diminuía. Eu olhava cada vez menos ao redor quando saía de casa. Não me encolhia tanto quando o telefone tocava. Os pesadelos quase haviam parado. Comecei a me sentir segura. Mas às vezes, principalmente à noite, eu ainda tinha dúvidas. Será que eu estava certa em cortar todos os laços com meu filho? Será que minha decisão foi drástica demais? Talvez eu devesse ter tentado explicar a ele novamente como suas palavras e ações estavam me afetando.
Em momentos como esse, eu pegava os registros médicos que havia trazido de Canyon Lake. Folheava-os, olhava meus gráficos de pressão arterial antes e depois das consultas com Lance e via uma correlação clara. Cada visita dele, cada conversa sobre o asilo ou a reforma da casa, fazia minha pressão subir. E agora, em Fênix, longe dele, minha pressão havia se estabilizado em um nível que não atingia há anos. Era uma prova física imensurável de que eu tinha feito a coisa certa. Nosso relacionamento estava literalmente me matando. E por mais difícil que fosse terminar com o meu único filho, eu sabia que tinha feito o que precisava para sobreviver. Ao mesmo tempo, comecei a perceber que minha nova vida estava me dando oportunidades com as quais eu nunca havia sonhado, liberdade para ser eu mesma, para experimentar coisas novas, para conhecer novas pessoas sem o peso das expectativas e obrigações do passado. Era assustador, mas emocionante ao mesmo tempo. 3 meses depois de chegar a Fênix, enviei um e-mail para Bertrand. Caro Bertrand, espero que esteja bem. A minha está melhor do que nunca. Minha pressão arterial normalizou. Minhas dores de cabeça quase desapareceram. Fiz novos amigos, comecei a pintar, imagina? Na minha idade, e fiz trabalho voluntário na biblioteca. Às vezes ainda sinto falta de casa, do meu jardim, de lugares familiares. Às vezes me sinto culpada pelo que fiz com o Lance. Mas aí me lembro que literalmente salvei a minha vida, e esses sentimentos desaparecem. Como está o Lance? Ele ainda está me procurando ou já se conformou? Sua, Violet. A resposta veio no dia seguinte. Querida Violet, fico tão feliz em saber que você está bem. Pintar é maravilhoso, sempre quis aprender, mas minhas mãos estão crescendo do lugar errado. Quanto ao Lance, ele parece ter se acalmado um pouco. Pelo menos não vem mais ao meu escritório me ameaçar. Mas o investigador particular continua trabalhando. Ele tem entrevistado funcionários do banco recentemente, tentando descobrir para onde foi o dinheiro da venda da casa, então tome cuidado com suas finanças. O resto de Canyon Lake está igual. Miriam está perguntando sobre você, mas, como combinamos, digo que só trocamos mensagens de vez em quando e você estará bem. Cuide-se, Bertrand. A carta de Bertrand me trouxe de volta à realidade. Lance ainda estava procurando por mim ou, mais especificamente, pelo dinheiro da venda da casa. Eu precisava manter a cautela, mas agora o pensamento não evocava o mesmo terror. Eu sabia que podia me proteger. Eu sabia que aqui em Fênix eu tinha novos amigos, uma nova vida, um novo eu. No dia seguinte ao recebimento da carta de Bertrand, fui para a aula de pintura com um humor especial. Estávamos pintando uma paisagem, as montanhas da superstição ao pôr do sol, as mesmas que eram visíveis da minha varanda. Eu estava misturando laranja e magenta para o céu, adicionando sombras azuis às silhuetas das montanhas. Pela primeira vez, não pensei em técnica. Não me preocupei em estar fazendo algo errado. Não comparei meu trabalho com o de outros alunos. Simplesmente aproveitei o processo, a cor, o momento. Muito bem, Violet, disse a instrutora ao passar. Você está progredindo muito. Sorri. Talvez não fosse tanto por causa das minhas habilidades artísticas, mas sim porque eu finalmente estava começando a enxergar a beleza do mundo ao meu redor, uma beleza que sempre esteve lá, mas que eu não havia notado, ocupada demais me preocupando, temendo, tentando corresponder às expectativas dos outros. Ao voltar para casa depois da aula, me senti verdadeiramente vivo pela primeira vez em muito tempo, não apenas existindo, não apenas sobrevivendo, mas cheio de desejos, interesses e alegrias. E enquanto uma parte de mim ainda lamentava a perda do relacionamento com meu filho, outra parte começava a perceber que às vezes é preciso abrir mão de uma coisa para ganhar outra. Às vezes, é preciso perder o que você achava que te definia para encontrar quem você realmente é. O ano passou voando. Cada dia em Fênix era repleto de novas descobertas, novos conhecidos, novas experiências. Uma vida que parecia ter acabado aos 77 anos, de repente, ganhou um novo fôlego aos 78. Meu apartamento em Sunset Vista virou um lar. Repintei as paredes de verde-menta, uma cor que eu sempre gostei, mas que Rio considerava doentia. Plantei plantas dentro de casa, suculentas e cactos, perfeitas para o clima do Arizona. Pendurei meus próprios quadros nas paredes, imperfeitos, ingênuos, mas cheios de emoção sincera. Fiz novos amigos.
Eleanor se tornou minha melhor amiga. Frequentávamos aulas de yoga para idosos juntos, visitávamos exposições de arte, às vezes, íamos ao cinema. Havia Joseph, um ex-professor de história de 72 anos com quem passávamos horas discutindo livros em nosso clube do livro, e Sylvie e Frank, um casal que morava ao lado, que frequentemente me convidava para jantar. Mas a maior mudança na minha vida foi o serviço comunitário. 6 meses depois de chegar a Phoenix, comecei a trabalhar como voluntário no Golden Year Senior Center local. No início, eu ajudava com o trabalho administrativo, atendendo telefones, preenchendo formulários, elaborando cronogramas. Mas, aos poucos, fui me envolvendo em trabalhos mais ativos. Comecei a dar aulas de pintura para iniciantes, pessoas mais velhas como eu, que sempre quiseram pintar, mas nunca encontraram tempo ou coragem para tentar. Foi incrivelmente inspirador ver o rosto dos meus alunos se iluminar quando eles criaram algo com as próprias mãos, o quanto eles estavam orgulhosos do seu trabalho, como encontraram um novo propósito na vida. Minha saúde melhorou drasticamente. Minha pressão arterial se estabilizou tanto que o Dr. Aimish, meu novo médico em Phoenix, até reduziu a dosagem dos meus medicamentos. As dores de cabeça que eram minhas companheiras constantes em Canyon Lake agora eram raras e muito menos intensas. Até comecei a dormir melhor sem os remédios que tomava há anos. Violet, estou impressionado com o seu progresso, disse o Dr. Aimish na minha última consulta. Para alguém da sua idade, você está em forma excepcional. Não importa o que você faça, continue fazendo. Sorri, mas não expliquei exatamente o que estava fazendo, que minha boa forma não era resultado de dieta ou exercícios, mas da ausência de um relacionamento tóxico que estava me matando lentamente. Claro, nem tudo era perfeito. Às vezes, eu ainda acordava no meio da noite com um peso no peito, pensando em Lance, no menino que eu tinha dado à luz, criado, amado mais do que qualquer coisa no mundo, no homem que ele se tornará, frio, calculista, me vendo apenas como um fardo e uma fonte de herança. Nesses momentos, as dúvidas retornavam. Será que eu tinha feito a coisa certa ao fugir? Será que minha decisão foi radical demais? Mas então me lembrei da minha pressão alta, das minhas dores de cabeça, do meu estresse e medo constantes. Lembrei-me do que o Dr. Reed havia dito sobre como o próximo ataque poderia ser fatal. E percebi que não tinha escolha. Era uma questão de sobrevivência. Mantive contato com Bertrand por e-mail. Ele era meu único elo com a minha antiga vida em Canyon Lake. Por meio dele, eu recebi atualizações sobre Lance. No início, Lance ficou obcecado em me encontrar, contratou um investigador particular, contatou a polícia e até tentou rastrear transferências de dinheiro por meio de bancos, mas gradualmente seu fervor diminuiu. Aparentemente, ele percebeu que eu não voltaria e se resignou a perder o dinheiro da venda da casa. Ou então encontrou outra maneira de financiar seus planos. Ele veio a Canyon Lake semana passada, escreveu Bertrand em uma de suas cartas. Passou pelo meu escritório, mas desta vez sem gritar ou ameaçar, perguntou se eu tinha notícias suas. Eu disse que não. Ele pareceu, resignado. Disse, se ela quiser entrar em contato comigo, saberá como me encontrar. Essas palavras tocaram algo profundo em mim. Uma parte de mim queria escrever para Lance, explicar minhas ações, talvez até tentar consertar as coisas, mas em novos termos, respeitando minha autonomia. Mas a outra parte percebeu que era perigoso, que eu corria o risco de cair novamente na mesma situação tóxica da qual havia fugido. No fim, não escrevi nem liguei. Imaginei que, se o destino quisesse nos unir novamente, daria um jeito. E, surpreendentemente, aconteceu mesmo. Foi exatamente 1 ano e 2 meses depois do meu desaparecimento de Canyon Lake. Decidi visitar Miriam, uma velha amiga que havia se mudado com a filha para San Diego depois de fraturar o colo do fêmur. Mantivemos contato por telefone, e ela me convidou para visitá-la em mais de uma ocasião. Eu havia adiado a viagem por muito tempo, com medo de revelar acidentalmente meu paradeiro para Lance. Mas finalmente, decidi. San Diego me recebeu com a brisa do mar e o sol brilhante. Miriam e sua filha Lauren moravam em uma casa aconchegante perto da praia. Passamos 2 dias maravilhosos relembrando os velhos tempos, conversando sobre as novidades e simplesmente curtindo a companhia um do outro. Miriam parecia bem. Ela havia se recuperado da fratura e, embora ainda usasse uma bengala, conseguia se locomover sozinha.
No terceiro dia da minha visita, Lauren sugeriu que fossemos ao Big Westfield Mall. Ela precisava comprar um presente para o marido, e eu queria comprar pincéis novos. Miriam decidiu ficar em casa, as longas caminhadas ainda a estavam cansando. Passamos cerca de 2 horas no shopping. Lauren encontrou um presente para o marido, abotoaduras caras, e eu comprei um conjunto de pincéis de aquarela de alta qualidade. Decidimos comer alguma coisa na praça de alimentação antes de voltar para casa. E foi lá, no meio da multidão de clientes, que o vi Lance, meu filho. Ele estava sentado à mesa com Nai e Ethan, agora um menino de 11 anos que havia crescido tanto no último ano que eu mal o reconheci. Eles estavam comendo sushi e conversando animadamente sobre alguma coisa. Meu coração afundou. Instintivamente, virei-me, com medo de que Lance me reconhecesse. Mas então percebi que ele não me reconheceria. Eu tinha mudado muito em um ano. Cortei o cabelo curto, um corte prático que, como Eleanor disse, me tirou 10 anos. Pintei o cabelo, não uma cor radical, mas apenas adicionei um toque de vermelho aos meus fios grisalhos. Perdi peso, não intencionalmente, apenas por ser mais ativo e me alimentar de forma mais saudável. Até comecei a me vestir de forma diferente e mais vibrante, mais moderna, num estilo que eu jamais ousaria experimentar em Canyon Lake. Violet, está tudo bem? Perguntou Lauren, percebendo minha confusão. É só que, achei ter visto um rosto familiar, eu disse, tentando manter a voz calma. Aqui em San Diego? Quem? Ninguém importante, eu disse, tentando sorrir. Eu só estava imaginando. Mas Lauren viu a direção do meu olhar. Aquelas pessoas com o menino, você as conhece? Hesitei. Uma parte de mim queria contar a verdade, que era o meu filho, a esposa dele e meu neto, que eu não via há mais de um ano. Mas outra parte percebeu que poderia ser perigoso. Lauren era filha de Miriam, uma amiga minha de Canyon Lake. Se ela descobrisse que Lance estava aqui no mesmo shopping, talvez decidisse que eu deveria encontrá-lo. Talvez ela até se aproximasse dele pessoalmente. Não, menti. Só apareceu. Sentamos a uma mesa longe da família de Lance. Sentei-me de costas para eles para não ficar tentado a ficar olhando na direção deles. Mas não consegui deixar de pensar neles. O que eles estão fazendo em San Diego? De férias, ou talvez se mudando para cá? Pareciam felizes e relaxados. Lance sorria para Ethan, esfregando a cabeça. Na falava emocionada, gesticulando com seus palitos de sushi. Apenas uma família normal e feliz sem mim. Senti um nó na garganta. Reprimiu com um esforço de vontade. Não aqui, não agora. Violet, tem certeza de que está bem? Lauren perguntou novamente. Você parece chateada. Só estou um pouco cansado, respondi. Vamos comer e ir para casa. Ok. Comemos rapidamente, e pensei que o perigo havia passado quando ouvi uma voz familiar por perto. Com licença. Você tem um guardanapo? Eu congelei. Era Lance. Ele estava parado bem ao lado da nossa mesa, virando-se para Lauren, sem me reconhecer, completamente alheio à própria mãe, sentada a menos de 1 metro dele. Claro. Lauren entregou-lhe uma pilha de guardanapos da mesa. Obrigado, Lance sorriu. Meu filho derrubou um refrigerante e ficamos sem guardanapos. Crianças, Lauren assentiu, compreensiva. Quantos anos ele tem? 11, disse Lance, orgulhoso. Mas às vezes ele age como se tivesse 5 anos. Os dois riram. Sentei-me de cabeça baixa, com medo de olhar para cima. E se ele me reconhecer, afinal? O que eu diria? O que eu faria? Mas Lance não o fez. Pegou os guardanapos, agradeceu Lauren novamente e voltou para sua mesa. Virei a cabeça cautelosamente, observando-o entregar os guardanapos para Na, observando-os limpar o refrigerante derramado juntos, observando Ethan sorrir envergonhado. E de repente, a ficha caiu. Eles estão bem. Estão perfeitamente bem sem mim. Talvez até melhor do que estavam comigo. Sem as brigas pela minha casa, sem a tensão que sempre surgiu entre nós nos últimos anos, sem ter que fingir que me importo por causa de uma herança.
Foi uma constatação dolorosa, mas também estranhamente libertadora. Foi como se tirasse de mim o último peso da responsabilidade, a última sombra de dúvida. Eles estão bem, e eu estou lidando com a situação. Estamos separados como navios no mar, e cada um em seu próprio caminho, e talvez isso seja o melhor para todos. Vamos para casa, eu disse para Lauren. Eu estava muito cansada. Fiquei em silêncio no caminho para casa, absorto em meus pensamentos. Lauren deve ter atribuído isso ao cansaço. Ela ligou o rádio e se concentrou na estrada, deixando-me sozinho com meus pensamentos. Eu refletia sobre a estranheza do destino, sobre como a vida às vezes toma rumos inesperados. Há um ano, eu era uma mulher exausta e apavorada, com pressão arterial perigosamente alta, vivendo com medo constante do meu próprio filho. Agora, eu estava saudável, ativa e havia encontrado um novo sentido para a vida, tudo graças a uma decisão radical de me escolher em vez de um relacionamento tóxico. Não vou mentir, ver Lance, Nay e Ethan, sem poder falar com eles ou abraçar meu neto, foi doloroso. Foi doloroso perceber que meu próprio filho havia passado por mim sem me reconhecer, que para ele eu poderia ter deixado de existir, me tornado apenas uma lembrança desagradável, uma história sobre uma velha louca que fugiu com o dinheiro. Mas a dor era diferente de antes, não uma dor aguda e de cortar o coração, mas uma dor surda, abafada, como uma velha cicatriz que doía na chuva. Uma dor com a qual você pode conviver, uma dor que lhe lembra que você ainda é um ser humano, ainda capaz de sentir. De volta à casa de Miriam, pedi licença e fui para o meu quarto, dizendo que queria descansar antes do jantar. Na verdade, eu precisava ficar sozinho para processar o que tinha acontecido. Sentei-me perto da janela, olhando para o oceano ao longe. As ondas rolavam para dentro e para fora, repetidamente, num ritmo eterno que existia muito antes de mim e existiria muito depois. Foi uma visão estranhamente reconfortante. Naquele momento, percebi que não me arrependia da minha decisão. Sim, foi radical. Sim, machucou a mim e provavelmente a Lance, mas também salvou minha vida. Permitiu-me encontrar um novo significado, uma nova alegria, novas pessoas que me valorizavam por quem eu era, não como uma fonte de herança. Minha história não foi uma história com final feliz no sentido tradicional. Não houve reconciliação com meu filho, nem reunião familiar, nem lágrimas de alegria e abraços. Em vez disso, havia uma garantia calma e silenciosa de que eu tinha feito a coisa certa, que às vezes você precisa deixar as pessoas irem embora, mesmo que você as ame, se seu relacionamento com elas estiver lhe machucando. Que às vezes o maior ato de amor próprio é escolher sua saúde, seu bem-estar, sua vida. No dia seguinte, voltei para Fênix. Miriam notou a mudança no meu humor, mas não questionou. Ela sempre fora uma amiga muito atenciosa. Ela apenas me abraçou para se despedir e disse: "Volte sempre, Violet." Senti muita falta das nossas conversas. "Vou", prometi. E, desta vez, eu realmente quis dizer isso. O medo de que Lance pudesse me rastrear através de Miriam não parecia mais tão forte. Depois do encontro de ontem, percebi que ele provavelmente já tinha aceitado meu desaparecimento e parado de procurar. Ao retornar a Fênix, escrevi a Bertrand contando o ocorrido. Ele respondeu quase imediatamente: "Querida Violet, que coincidência incrível." Ou talvez não tenha sido coincidência. Talvez o universo quisesse te mostrar que está tudo bem, que você pode seguir em frente sem o peso do passado. De qualquer forma, fico feliz que você tenha encontrado nessa experiência uma confirmação da sua decisão e não um motivo para ter mais dúvidas. Você fez a coisa certa, Violet. Nunca duvide disso. Atenciosamente, Bertrand. Sorri ao ler suas palavras. Bertrand sempre sabia encontrar as palavras certas de conforto, mas desta vez elas não eram necessárias. De fato, encontrei a confirmação da minha decisão não apenas no fato de que Lance e sua família pareciam felizes sem mim, mas na maneira como me senti depois de vê-los. Eu esperava que Revelos fosse uma experiência traumatizante, que desencadeasse uma nova onda de dúvidas, arrependimentos, talvez até mesmo um desejo de voltar. Mas, em vez disso, senti uma estranha calma. Era como se a última peça do quebra-cabeça tivesse se encaixado, e eu finalmente conseguisse enxergar o quadro completo. Estamos separados. Eles estão vivendo suas vidas. Eu estou vivendo a minha. E talvez isso seja o melhor para todos.
Talvez nosso relacionamento estivesse condenado a partir do momento em que Lance começou a me ver não como uma mãe, mas como uma fonte de herança. Talvez meu desaparecimento não tenha sido uma tragédia, mas um rompimento necessário de um vínculo que se tornará tóxico para todos os envolvidos. No dia seguinte ao meu retorno de San Diego, fui a uma aula na Golden Years. Estávamos trabalhando em um novo projeto, uma série de autorretratos chamada Quem Sou Eu Agora? Cada pessoa teve que se pintar não como era quando era mais jovem, não como os outros a veem, mas como ela sente que é no momento presente. Fiquei olhando para a tela em branco por um longo tempo, pensando em como me retratar. Um ano atrás, eu provavelmente teria pintado uma mulher assustada e destruída, encurralada pela própria família. Mas agora, comecei com os olhos claros, calmos, olhando diretamente para o observador, sem desviar o olhar, sem se esconder. Depois, adicionei rugas, sem tentar escondê-las ou suavizá-las, mas sim mostrá-las como sinais de uma vida vivida, cada uma com sua própria história. Cabelos grisalhos com uma mecha avermelhada como símbolo de sabedoria misturados a uma alegria inesperada, um leve sorriso nos lábios, não um sorriso largo e ostentoso, mas calmo, confiante, sábio. Quando terminei, a instrutora se aproximou para observar. Muito expressivo, Violet, disse ela. Há tanta vida nesses olhos, tantas histórias. Obrigada, eu disse. Realmente há muitas histórias neles. Algumas felizes, outras tristes, mas todas eram minhas, e esse era o ponto principal. Todas essas histórias são minhas, minha vida com o Rio, meu trabalho, minha casa em Canyon Lake, meu filho, meu desaparecimento, minha nova vida em Fênix. Todas essas peças me compunham, Violet Thorpe, não apenas a mãe de Lance, não apenas a viúva de Rio, mas uma pessoa separada com suas próprias necessidades, desejos, medos e alegrias. E talvez a decisão mais importante da minha vida tenha sido a que tomei há um ano: escolher a mim mesma, minha saúde, minha vida em vez de um relacionamento tóxico, mesmo que esse relacionamento fosse com meu próprio filho. Não foi um ato de egoísmo, como pode parecer de fora, mas um ato de autopreservação. Às vezes, é preciso deixar algumas pessoas para trás para encontrar outras e encontrar a si mesmo. Naquela noite, sentei-me na minha varanda, observando o pôr do sol atrás das montanhas da superstição, pintando o céu em tons de laranja e roxo, as mesmas cores que eu havia misturado tão diligentemente em minhas pinturas. Eu segurava uma taça de vinho na mão, uma pequena fraqueza que me permitia ocasionalmente, apesar dos avisos do Dr. Aimish. Pensei em Lance, em nosso encontro casual no shopping, como ele passou sem reconhecer a própria mãe, em como ele, Na e Ethan pareciam felizes e despreocupados. E em vez de amargura ou ressentimento, senti uma calma estranha. Eles estão bem. Eu estou ótima. Estamos separados como navios no mar, cada um navegando em seu próprio curso. E enquanto eu observava o pôr do sol, percebi que não me arrependia nem da minha fuga, nem de terminar com meu filho, nem de não ter falado com ele no shopping. Fiz o que precisava para sobreviver. E agora, um ano depois, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo de verdade, talvez pela primeira vez em anos. E esse era o ponto principal.